Excelente notícia! 2 negócios surpresa no Flamengo. Vazou o nome pro ataque e Leonardo Jardim tem preocupação? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Mengão contra a equipe do Grêmio pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 7h30 da noite na Arena do Grêmio, aqui em Porto Alegre, e o Flamengo vai em busca de mais 3 pontos na competição, com o objetivo de ficar cada vez mais próximo do topo da tabela de classificação. Para isso, o técnico Leonardo Jardim vai precisar tomar algumas decisões. Ainda com as ausências de Arrascaeta, claro, Lucas Paquetá e também Éric Pulgar, o meio-campo é a principal dúvida. Carrascal volta a ficar disponível para as competições da CBF. Ele cumpriu as 4 partidas de suspensão, está à disposição para o jogo de hoje. A tendência é que comece como titular. A provável escalação do Flamengo para enfrentar a equipe do Grêmio ela é a seguinte: no gol, Agustin Rossi, linha defensiva, Varela pelo lado direito, dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, e do lado esquerdo, Ayrton Lucas, já que o Alexandro está suspenso. No meio-campo, Everton Araújo, Jorginho mais à frente, Carrascal. E no ataque, Plata, Samuel Lino e Pedro. Esta é a provável escalação com o melhor que tem à disposição o técnico Leonardo Jardim. Vale destacar que a equipe do Grêmio está a 5 partidas sem sofrer gols. A defesa vive um momento de bastante consistência. Por outro lado, o Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, então vai precisar usar todas as suas forças para conseguir vencer, para conseguir marcar gols diante da equipe do Grêmio, que vive esse bom momento na parte defensiva. O técnico Leonardo Jardim opta por uma escalação com o Carrascal, como ele fez diante da equipe do Independente Medellín. Naquela situação, poucos minutos em campo, não deu muito para ver o que seria, né, o Flamengo com o Carrascal nessa função do Arrascaeta, mas o jogador, quando contratado, foi contratado para cumprir esta função, para ser uma alternativa ao Arrascaeta. Então, hoje a gente vai conseguir observar como o Carrascal vai se comportar, sendo esse jogador de ligação entre o meio-campo e o ataque, de articulação das jogadas, e a tendência é que agora, com a volta do Carrascal, o Flamengo sofra um pouco menos nesta parte, porque não tinha um jogador com essas características à disposição no jogo contra o Vasco. O Leonardo Jardim precisou, inclusive, mudar a formação tática, mudar o esquema, mudar a forma de jogar, colocando o Luiz Araújo no time. Agora, mantém bem as características do time, a formação com o 4-2-3-1, e a tendência é que o Flamengo tenha mais facilidade para conseguir construir ofensivamente, para conseguir dar dinâmica no meio-campo. E o Carrascal, que não teve tanta sequência jogando nessa função, já que barrar o Arrascaeta é muito difícil, é quase impossível, ele no Flamengo jogou em outras posições, na maioria das vezes aberto pelo lado esquerdo, ora aberto pelo lado direito, e poucas vezes na função do Arrasca, apenas quando o Arrasca estava sendo poupado e preservado, ou ao longo da partida em momento de substituição. Agora, hoje, a gente vai conseguir ver o Carrascal nesta posição. Vocês concordam com essa provável escalação do Flamengo? Ou vocês fariam alguma mudança? Mexeriam em alguma peça do setor defensivo, do meio-campo, do ataque? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que a sua opinião ela é muito importante para nós, então eu quero saber o que você faria se você fosse o técnico Leonardo Jardim. Eu gosto das escolhas, eu gosto dessas opções e acho que é a melhor diante daquilo que o Flamengo tem, das peças que o Flamengo tem disponíveis. Então, eu não mexeria em nada, mas eu quero saber a opinião de vocês. Mudando de assunto, vou falar agora a respeito de uma situação que deixou o técnico bastante feliz e dá bastante esperança
para o Flamengo. Que informação é essa? O retorno de Lucas Paquetá. Sim, o Paquetá está perto de voltar. Ele que é baixa do Flamengo desde o jogo contra o Fluminense, já está aí quase que um mês sem atuar. E a informação do canal Família da Nação é que o Meia fez um novo exame na última sexta-feira, não teve nenhum outro problema detectado nos exames de imagem e já iniciou a transição da fisioterapia para os trabalhos no campo. Existe a chance do jogador voltar contra o Vitória, lá em Salvador, pela Copa do Brasil. Mais dois fatores ainda preocupam o departamento médico: a parte física, já que o Paquetá ainda não treinou com bola, e as condições do gramado do Barradão. Então, por conta disso, a presença dele não está confirmada no jogo da Copa do Brasil. Mas a excelente notícia é que ele está muito perto de voltar, ele está muito perto de voltar a ficar disponível, assim como também o Eric Pulgar, que vive esse momento, vive essa expectativa de retornar aos gramados. O técnico Leonardo Jardim, ele está no aguardo desses dois retornos. O Arrascaeta vai demorar um pouco mais, a tendência é que realmente volte lá depois da Copa do Mundo a ficar à disposição para o Flamengo, mas a alternativa do Paquetá disponível agrega bastante. O Eric Pulgar voltando também acrescenta e muito. O retorno diante do Atlético Paranaense é tratado com cautela por conta do gramado sintético, ou seja, tem um jogo no Barradão que tem um gramado ruim, tem um jogo contra o Atlético Paranaense que é no gramado sintético na Arena da Baixada. Então a tendência é que Paquetá volte a atuar pelo Flamengo contra o Estudiantes no Maracanã na semana que vem. Esta é a expectativa e essa previsão, ela dá bastante esperança e foi uma excelente notícia que o torcedor está aguardando há bastante tempo, e também o Leonardo Jardim, que tem essas baixas significativas e agora já começa a vislumbrar o retorno do Lucas Paquetá e também, mais pra frente, o retorno de Eric Pulgar. Falando agora sobre mercado da bola, duas negociações pegaram o Flamengo de surpresa. Eu falei no vídeo de ontem a respeito da situação do João Gomes, cria do Flamengo, que está sendo negociado com o Atlético de Madrid, e por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, o Flamengo pode ganhar um valor milionário nesta negociação, algo em torno de 35 milhões de reais. Uma outra negociação que está acontecendo, que pode ajudar o Flamengo, que pode render uma grana ao Flamengo, é a negociação do Corinthians com o Zenit pelo lateral direito Mateuzinho. Flamengo que, quando vendeu o Mateuzinho para o Corinthians, permaneceu com 32% dos direitos econômicos do jogador. Então, em caso de negociação, o Flamengo pega uma bagatela interessante, aí, um valor interessante para poder entrar nos cofres caso ele seja negociado com o Zenit. A divisão dos valores do Mateuzinho ela é a seguinte: o Corinthians tem 60%, o Flamengo tem 32% e 6% pertence ao Londrina, que foi o clube que formador, né, parte da categoria de base que ele fez foi no Londrina. Então, o Flamengo, quando contratou para o Sub-20, 6% ficou com a equipe do Londrina, e o Flamengo permaneceu depois na venda para o Corinthians com 32%. Essas duas negociações estão acontecendo e o Mengão foi pego de surpresa porque vai poder colocar valores milionários no cofre caso elas sejam concretizadas. O Zenit, que enviou uma proposta ao Corinthians no início do ano de 7 milhões de dólares. O Corinthians, naquela situação, não aceitou e não negociou, mas agora, no meio do ano, pode ser que essa negociação aconteça por valores ainda maiores, por um valor ainda maior do que 7 milhões, e o Flamengo fica de olho, observa essa movimentação. Esses dois negócios podem gerar um valor bastante alto nos cofres do Flamengo. Agora, para finalizar, vou falar a respeito de um nome que vazou para o ataque do Flamengo. Léo Cienza, o brasileiro que atua no Southampton da Inglaterra, formado nas categorias de base da Chapecoense. Ele tem 27 anos, atuou pouco no futebol brasileiro, mas tem passagem pelo futebol uruguaio, também pela Suécia, 4 times da Alemanha, e atualmente está jogando no futebol inglês
vez ele é ponta esquerda, o que agrada ao Flamengo, porque a diretoria já deixou claro que não vai renovar o contrato com Everton Cebolinha. O jogador também não quer a permanência no Flamengo, quer ir para uma outra equipe que tenha mais oportunidade, que jogue mais minutos, que a concorrência ela seja menor na sua posição. Então não vai ter a renovação de contrato, ele está no último ano de contrato, pode sair de maneira antecipada caso algum clube pague um valor para tirar o Cebolinha no meio do ano, se não, vai sair no final do ano para uma outra equipe de forma gratuita e o Flamengo se movimenta nos bastidores para tentar uma contratação para esta posição. A prioridade do Flamengo no ataque é um centroavante. Neste momento, é a principal lacuna do elenco, um jogador que seja o reserva, que divida a posição com o Pedro, mas o Mengão também precisa se movimentar em outras posições, principalmente também com a saída do Cebolinha, precisaria de um jogador para a ponta esquerda e segundo o portal RT Esportes, o Flamengo está de olho na situação do atacante Léo Cienza. Ele pode ser uma alternativa para a ponta esquerda, mas também atua pelo lado direito, então o Mengão tá de olho. Eu queria saber se vocês concordam com essa aposta, se vocês fariam essa contratação. Se você fosse a diretoria do Flamengo, tentaria contratar o atacante ou não? Iria para um outro nome, uma outra alternativa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, mas vazou esse nome e a gente está de olho para ver se o Mengão vai se movimentar nesse sentido, se vai enviar uma proposta. Por enquanto, é só o interesse. Por enquanto, a informação é que o Flamengo observa, está interessado, mas ainda não há nenhuma proposta oficial pelo jogador. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Lembrando que a partir das 5 horas da tarde a gente entra ao vivo com o pré-jogo, transmissão da partida Pique Rádio, do jeito que vocês estão acostumados. Então, por isso é muito importante você ficar ligado aqui no canal. Curte esse vídeo, manda para os seus amigos, ative o sino das notificações. Muito obrigada por tudo. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.